Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos nesta noite, ó Pai, entrarmos na presença do Senhor. A palavra nos diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. E nós estamos aqui porque nós queremos estar alegres. Em primeiro lugar, nos alegramos porque viemos à Tua casa. Como o salmista Davi falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro da Tua porta, ó Jerusalém. Oh, meu Deus, que lugar bom dos nossos pés estarem, Senhor, as portas da casa do Senhor. E atualmente Jerusalém é a igreja, Senhor, a Tua casa, representa. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, pois nós necessitamos de Ti, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Lucas 13. É Lucas 13, Jorge? Lucas 13 o quê? 31? Ah, sim, exatamente. É Lucas 13, 31, tá certo. Lucas 13, 31. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém. Podemos assentar. Mombrana pregou a mensagem, ali eles o crucificaram. Ali, o lugar mais santo do mundo. Eles, o povo mais santo do mundo, o povo escolhido por Deus, né? Crucificaram a ele, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus foi avisado do ódio de Herodes, que Herodes queria matá-lo. Em todas aquelas terras, Herodes podia prender Jesus e matar. Mas tinha que se cumprir a palavra de Deus, e Jesus tinha que ser morto em Jerusalém. Então ele disse, convém que eu caminhe hoje e amanhã, e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Mombrana pregou essa mensagem, o rei rejeitado. O rei rejeitado. Aquele povo tinha a promessa de que eles iriam receber um rei. O triste da história é que eles queriam um rei. E eles tinham a promessa de Deus de que receberiam um rei. E quando o rei foi enviado, eles não puderam ver o rei. Já pensou o que é isso? Tinha promessa, eles estavam esperando, quando o rei veio, eles não puderam receber o rei. Agora, por que eles não puderam receber o rei? O irmão Brana afirma em algumas mensagens que, em primeiro lugar, é lógico, é claro, nós sabemos que eles foram cegados para que Deus se voltasse para os gentios. Mas isso é vindo pelo lado de Deus. Mas pelo lado humano, o irmão Brana diz que eles crucificaram Jesus porque eles não conheciam as Escrituras. Faltava conhecimento das Escrituras.
Teria sido fácil, irmãos, tantas escrituras que se cumpriram no ministério do Senhor Jesus Cristo. Tantas escrituras. E eles não puderam de nenhuma maneira ver isso, né? Não conheciam as escrituras. E a principal causa pela qual eles não puderam receber a Jesus é porque eles não se conformaram com o que estava escrito. Eles formaram um quadro na cabeça deles do que estava escrito. Eles formaram um quadro. E como Jesus não veio de acordo com aquele quadro, então eles não puderam receber Jesus. Eles não puderam, por causa do quadro, eles tinham um quadro. E a coisa mais perigosa, nós temos um quadro na nossa cabeça, e esse quadro é muito bonito, nós pretendemos que ele seja de Deus, nós queremos que seja, fazemos em favor de Deus, só que não é a visão de Deus. Às vezes a pessoa diz assim, muitas pessoas vêm para a mensagem, vêm das denominações, às vezes com aqueles costumes velhos, antigos, denominacionais, e demora para desencardir daquilo, para largar aqueles costumes, aquelas coisas. Mas pior do que isso, irmão, é um cabeça dura que não vem de canto nenhum e forma um quadro exclusivo da cabeça dele e não tem quem mude. Isso ainda é pior ainda. Porque pelo menos quando a pessoa veio de um mundo denominacional, ele tinha um quadro. Foi pintado um quadro para ele. Mas quando a pessoa tem um quadro próprio da cabeça dela, porque o grande perigo, irmão, é o nosso quadro. É o que nós formamos na nossa mente. Eu gostaria de ler aqui essa mensagem, o Rei Rejeitado, começando aqui no parágrafo 37. Irmão Brana começa falando assim: agora, se eu tratasse de escolher deste, porque eu chamaria um texto para os seguintes minutos, e eu gostaria de escolher um texto que seria o Rei Rejeitado. O Rei Rejeitado. Era um tempo em que, como em todos os tempos, as pessoas não queriam que Deus as guiasse. Irmão, se você for perguntar se as pessoas querem que Deus as guie, a resposta é sim, nós queremos que Deus nos guie. Com a mente, de intenção, a pessoa quer. Mas, por não poder compreender, não aceita. A primeira coisa que irmão Brana fala aqui, ó, e eles querem sua própria maneira de liderança. A igreja do Deus vivo tem que ser liderada pelo Espírito Santo. O ser humano quer sempre liderança humana. E eles querem sua própria maneira de liderança. E esta história, nesta manhã, e quando vocês forem para suas casas, seria bom que a lessem toda. Era durante o tempo, nos dias de Samuel, o homem de Deus, o profeta. E ele havia sido um homem justo e um bom homem, honrado e de boa reputação, fiel e honesto com o povo, sem enganá-los nunca, e dizendo-lhes claramente nada mais que assim diz o Senhor. Profeta Samuel. Porém o povo havia chegado a um ponto em que eles queriam mudar este programa. Eles haviam visto os filisteus e os amalequitas, amorreus, heteus e as outras nações do mundo, porque eles tinham visto que eles tinham reis que os regiam e os governavam e os guiavam e pelejavam suas batalhas e demais coisas. E isto parecia que Israel queria chegar a ser como estes reis e como estes povos.
Israel era guiada diretamente por Deus, irmãos. Embora que através de um profeta. Guiada por Deus. Uma nação guiada por Deus através de um profeta. Nenhuma nação do mundo tinha o que Israel tinha. Ao invés das nações do mundo quererem o que Israel tinha, Israel foi querer o que eles tinham. Israel pediu um rei humano. Porém, nunca tem sido, em nenhuma era, a intenção de Deus que seu povo atue como o povo do mundo e que seja controlado como as pessoas do mundo, por um sistema humano. Irmão Bruno disse que liderança humana na igreja é nicolaísmo. Nicolaísmo. O povo de Deus sempre tem sido um povo peculiar, um povo diferente, um chamado fora, um separado, um totalmente diferente em suas ações, em seus modos, em sua maneira de viver do que a gente do mundo tem. Sempre tem sido contrário às coisas que a gente do mundo deseja. E o povo de Israel veio a Samuel e disse: agora tu está envelhecendo, e teus filhos não andam em teu caminho, porque eles não eram fiéis como Samuel. Aí é onde entra a questão: filho de profeta não é profeta, não quer dizer que é profeta, pode ser, mas não quer dizer que tem que ser profeta. Filho de pastor não quer dizer que tem pastor, que tem que ser pastor. E teus filhos não andam em teu caminho, porque eles não eram fiéis como Samuel. Eles eram subornadores e tomadores de dinheiro. Os filhos de profeta. Estou fazendo um paralelo com o mundo hoje, né? Tomando dinheiro do povo, né? E eles disseram: Samuel, teus moços não são como tu. Assim que queremos que tu saias e nos encontre um rei e o unjas e faça com que sejamos um povo como o restante dos povos do mundo. E Samuel tratou de dizer-lhes que isto não funcionaria. Aí pronto, depois que Samuel, um profeta, disse que não funcionaria, eles se conformaram e deixaram para lá. Amém? Amém nada, né? Ninguém disse amém. Eu estou assim, com certeza não. Com certeza não, irmãos. Mesmo aconselhados por Samuel, mesmo Samuel dizendo: não vai funcionar conosco, não vai ser bom. Mesmo assim eles quiseram uma liderança humana. Ele disse: se vocês fazem isso, quando menos esperares, vocês vão ver que ele chamará a todos os seus filhos de suas casas e os fará soldados para correrem diante do seu carro e portarem as armas. Não só isso, mas ele pegará suas filhas para que sejam amassadoras de pão e as tirará de vocês para que alimentem o exército. E disse: e além de tudo isto, tomará imposto de vocês do seu ganho e de todos os seus dinheiros. E ele porá impostos a tudo isso para pagar certas dívidas do governo e demais que tenham que ser pagas. Eu disse: me parece que estão cometendo um erro. Samuel disse: mas o povo disse: porém, mesmo assim, nós queremos ser como o resto dos povos. Mesmo assim, nós queremos ser como o resto dos povos. Há algo em relação aos homens e às mulheres que querem imitar uns aos outros. Irmão Brando diz em outra mensagem, irmão, que a coisa mais fácil que tem é a pessoa pegar o espírito do outro. A Luísa me mostrou uma peçazinha lá. Dois caras, dois atores, um imitando o outro. Mas tudo que um falava, o outro falava do mesmo jeito. Aí dizia: porque é o nosso problema? Ele diz que sou eu. E ao mesmo tempo assim,
Ele diz que sou eu. Aí vai naquele negócio, daqui a pouquinho, um que estava imitando o outro começa a imitar o médico. Aí daqui a pouquinho estão os três iguaizinhos. Estão os três iguaizinhos. Irmão, tem pessoas tão fracas de personalidade que ela se junta com uma pessoa, daqui a pouquinho, quando você olha para ela, mesmo que você está vendo outra pessoa que ela se juntou. Se juntou, o que eu digo é... Tem amizade. Mas chegada, é igualzinho, está falando igual, andando igual, até andar anda igual. Pessoa de espírito fraco. Nós vamos encontrar, irmãos, que a grande maioria da massa humana gosta de ser liderada. Gosta de ter uma pessoa na frente para fazer as coisas para eles. Isso é falta de liderança. As pessoas não têm capacidade, muitas pessoas não têm capacidade de andarem com seus próprios pés. Aí entra para aquele time famoso, né, do ditado, do Maria vai com as outras. Para aquele clube do Maria vai com as outras. Para onde é que tu vai? Eu vou com os outros. Vou com os outros, só acompanha. Mas vamos ver aqui como o Brand diz. Há algo em torno dos homens e mulheres que desejam ser um como o outro. E somente tem havido um homem que viveu sobre a terra que foi nosso exemplo. Aleluia! E esse foi aquele que morreu por todos nós, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi o exemplo perfeito de que deveríamos ser. Sempre estava nos negócios do Pai e fazendo aquilo que é correto. E não se importou quando tratou Samuel de persuadir o povo, pois andavam atrás dele dia e noite. Queremos um rei. Pedindo a Samuel, queremos um rei. Queremos um homem. Queremos um homem que possamos dizer, este é nosso guia. Irmão, o mundo não mudou. Tem pessoas que têm necessidade de serem guiadas. Isso nunca tem sido a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus, nem nunca será a vontade de Deus, que o homem governe um sobre o outro. Principalmente na adoração. Nunca foi, nunca será a vontade de Deus que um homem governe sobre o outro. Deus governa sobre o homem. Deus é nosso governante, nosso rei. E é um paralelo de hoje, porque parece que o homem tem essa mesma ideia. Não parecem ser capazes de captar que todavia Deus governa o homem, em vez de que o homem governe o homem. Nós não podemos ser cabeças duras, pessoas que não ouvem a ninguém, mas também não podemos ser levados por todo mundo. Assim que eles escolheram um homem chamado Saul, qual era filho de Cis. Na realidade, o que a Bíblia nos diz é que eles pediram um rei. A Bíblia não diz que Israel escolheu Saul. Quem colocou Saul foi Deus. Que a Bíblia nos diz. Quem colocou Saul foi Deus que colocou Saul. Então veja, mas aqui o Bruno fala assim. E ele era um homem de reputação, um homem honrado, porém ao povo lhe pareceu muito bem, porque ele era um grande homem. Qual era a altura de Saul? Quem que sabe qual era a altura de Saul? Ninguém sabe? Hã? Pois diga. A altura dele era essa. O mais alto em Israel batia com a cabeça aqui, ó.
Agora, se era 50 metros de altura, eu não sei. Mas o mais alto em Israel batia com a cabeça aqui, ó, no ombro dele. Essa era a altura dele. Um homem honrado, porém, porque ele era um grande homem, nobre, alto em estatura. As escrituras dizem que ele era um homem brilhante e extraordinário. Agora, essa é a classe de homem que a gente deseja escolher hoje. A gente não parece estar satisfeita com a forma em que Deus estabeleceu sua igreja, governada e controlada pelo Espírito Santo. E logo vai ter um homem para dirigir o mundo inteiro na religião. O Francisco. É o Papa Francisco. Eles querem alguém, algum homem, alguma denominação e certas pessoas que governem a igreja. E quando a igreja entra nisso, irmão, o irmão Bruno diz, isso é nicolaísmo. Um homem governando a igreja. E isso, o nicolaísmo, está fundamentado não no Espírito Santo. Ele conduz as coisas não pelo Espírito Santo, mas pela política. Jogo de interesses. Que não sejam capazes de pôr-se completamente nas mãos de Deus para serem espirituais, para ser guiados pelo Espírito Santo. Eles querem alguém que eles façam a sua religião, alguém que eles digam como fazê-lo e tudo a respeito. Assim que parecia que esse homem preenchia exatamente a posição, porque ele era um homem muito intelectual. E é muito parecido hoje em dia, nós gostamos de escolher tais pessoas, também para que controlem nossas igrejas. Igreja controlada por homem. Não tenho nada que dizer contra isso, mas porém para chamar a atenção sobre um ponto que não foi e nunca será a vontade de Deus que isso seja assim. Que o governo da igreja seja humano. Deus é Ele quem tem que reger seu povo, há de governar cada indivíduo. Então encontramos que este filho de Cis, um grande homem, em sua estatura, parecia que o povo lhe agradava, que serviria muito bem seu manto sobre ele e a coroa sobre sua cabeça, bem acima de outras pessoas enquanto caminhava. Seria de grande proveito para o reino de Israel, pois os outros reis de outras nações pensariam, olhem que homem, como eles podiam apontar com o seu dedo e dizer, olha aqui que grande rei temos. Vejam que grande homem é ele que está sobre nós. E é triste dizer, porém, quanto é certo isso hoje com a igreja. Eles amam dizer, nosso pastor não é um homem de mente estreita. Ele é um grande homem. Ele é um homem graduado em alguma grande escola de teologia. Ele tem 4 títulos de tal lugar. E ele é muito bom para associar-se com as pessoas. Tudo isso até que está bem, tem seu lugar. Irmão, mas a maneira de Deus para a sua igreja é que seja guiada pelo Espírito Santo e por seu Espírito. Porém, eles gostam de dizer que nós temos esta grande denominação a qual pertencemos. Nós começamos ali nos primeiros dias, quando nós éramos uma minoria. Tem pessoa que é assim. Conheço um rapaz que ele não acredita em pastor, não congrega em canto nenhum. Aí puseram uma foto da igreja lá na África, de palha lá, certo? Tudo na palha. Aí ele botou lá, isso aqui é uma catedral diante de Deus. Isso aqui é uma catedral diante de Deus. Irmão, pobreza nunca foi sinal de humildade.
Se engana quem pensa que pobreza é sinal de humildade. Às vezes os pobres são mais arrogantes, mais orgulhosos do que até muitos ricos. Mas o que querem é assim. Eu tenho ouvido falar muito isso aí, irmão. O pastor chega num lugar, uma obra bem pequenininha, as pessoas dizem: o nosso pastor é tão esforçado, vamos ajudar o bichinho, tão esforçado, nosso pastor anda a pé, anda de bicicleta, viaja até de bicicleta para pregar. Aí pela misericórdia de Deus, Deus abençoa mesmo os esforços, Deus abençoa mesmo, aquele trabalho cresce, aquele trabalho muda de posição. Aí logo vai aparecer: o pastor está nadando no dinheiro. Não vou mais nem dar meu dízimo. Não, o pastor está nadando no dinheiro. Quando ele chegou aqui ele era pobre, mas agora o pastor está rico. O irmão Brano falou: irmão, não importa se é a sua igreja, a igreja na qual você congrega, se o templo custe 5 ou 6 milhões de dólares, você ainda está obrigado a dar o seu dízimo ali. Mas as pessoas são assim. Eu postei lá: querem ver o pastor na miséria, preso na condição financeira, que às vezes não pode nem fazer uma obra, nem viajar, porque não tem dinheiro. Se a obra crescer, eu falei, se um dia esse pastor for abençoado e a obra crescer, ela vai deixar de ser uma igreja abençoada? Vai deixar de parecer com uma catedral? Então veja, nós éramos uma minoria, só umas quantas pessoas, poucas, e agora temos crescido tanto que nos encontramos entre as denominações e fazemos caridade, e fazemos boas obras e tudo isso, toda essa natureza, e nada de todo, que Deus não permita que eu não diga uma só palavra contra isso. Tem as coisas, irmão, que são naturais e que têm o seu lugar, porque tudo isso está bem, porém, sem negar, não é a vontade de Deus que o homem governe sobre o homem. Deus enviou no dia de Pentecostes o Espírito Santo para que governe no coração dos homens e governe em suas vidas. Não é a intenção de que o homem governe sobre o homem, porém nós gostamos de dizer isso. É uma coisa muito sobressaliente quando podemos dizer que pertencemos a uma organização tão grande. Aquela igrejona lá, sabe qual sou daquela igreja, a maior da cidade. É você cristão? Dessa maneira, com esse texto, quando eu estava no hospital, e eu perguntava a alguém: é você cristão? A pessoa dizia: eu pertenço a tal e tal. É você cristão? Eu pertenço a tal e tal. E a enfermeirinha chegou ao lado da cama onde eu estava lendo a Bíblia, e ela disse: como está você? Ela disse: eu creio que você é o reverendo Brano, que está aqui para um exame físico. Eu disse: eu sou. E ela disse: posso massagear suas costas com álcool, para que você se sinta um pouco melhor? Eu disse: você pode fazê-lo. Enquanto ela estava massageando minhas costas, ela disse: a qual denominação você pertence? As pessoas pensam que para seguir a Cristo tem que ter uma denominação. E eu lhe disse: eu pertenço à denominação mais antiga que há. E ela disse: qual? Eu disse: é a que foi fundada antes que o mundo fosse fundado. Disse ela: eu creio que eu não conheço essa. Eu pertenço a uma certa igreja, é essa? Eu disse: não, senhora. Essa organização apenas tem 200 anos. Porém, esta organização começou quando todas as estrelas da alva se regozijavam, e os filhos de Deus, quando eles viram a vinda do Salvador, vindo redimir a humanidade. Aleluia. E ela parou de massagear minhas costas, e eu estava inclinado um pouquinho desta maneira, para que a senhora pudesse massagear. E ela era daqui, ao redor de Corridon. E começamos a conversar. Ela disse: Senhor, eu sempre tenho crido que se Deus foi alguma vez, e todavia é Deus hoje,
Assim como ele era na antiguidade, ele é hoje. E ainda que a minha igreja nega isso profundamente, porém eu creio que isso é a verdade. E eu disse, você não está longe do reino de Deus. Jovenzinha, ela disse, se ele alguma vez foi curador, não é ele curador também agora? Eu disse, certamente o é, minha irmã. Mas, porém o homem quer governar e governar sobre o homem. E o homem quer que o homem governe sobre ele. Irmãos, nós devemos orar e pedir a Deus para nos dar capacidade. É claro, o irmão Brana está falando aqui sobre sistema. Aí na igreja tem que ter liderança, tem que ter o pastor. Mas o irmão Brana está falando aqui sobre o sistema. Que a igreja é formada sobre um sistema que a direção é de homens. A palavra final é do homem, não interessa o que o Espírito Santo diga. É uma liderança humana. Mas, irmãos, isso nunca mudou. Nós encontramos essa tendência. O homem quer ser governado sobre homem, por homem. Por isso nós vamos cair na marca da besta. Nós vamos, que eu digo, o sistema. Quem crê na mensagem de Deus para ela não cairá. Eu digo, nós, a humanidade, vamos chegar na marca da besta. Ele não quer que Deus o governe, o homem não quer. É assim que este filho de Cis, cujo nome era Saul, era somente uma resposta ao que eles haviam desejado. Estava conversando com um cidadão que eu conhecia, nem sabia que ele tinha aceitado o Evangelho. Eu estava falando que as igrejas iam se tornar uma só. Aí ele disse, isso vai ser muito bom. É muito bom, rapaz. Para que essa diferença, né? Para que essa separação, né? Eu falei para ele, isso vai ser a marca da besta. Ele disse, não, isso não vai acontecer não. Disse, rapaz, se isso não acontecer, a Bíblia não é Bíblia. Porque a Bíblia diz que a marca da besta vai se estabelecer na terra. Irmãos, quer nós queiramos, quer nós não queiramos, virá o grande e majestoso homem, e ele pode guiar nas batalhas e demais, porém sem retenção. Não era a maneira que Deus faz as coisas. Deus queria que seu fiel profeta os dirigisse e falasse suas palavras a eles. Agora hoje, em nossa grande era da igreja em que vivemos, eu penso e creio nisto com todo o meu coração, que nós temos feito exatamente o contrário do que Deus ordenou que fizéssemos. As últimas palavras do nosso Salvador foram em Marcos 16, disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado, estes sinais seguirão aos que crerem, meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se tomarem nas mãos serpentes ou se beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano, e sobre os enfermos puseram suas mãos, sararão. Não há um só homem, não há um filho de Cis, nem alguém mais, que possa produzir isso fora da liderança do Espírito Santo. Porém temos feito escolas, seminários, e temos feito organizações para satisfazer e para que se vejam como o resto do mundo. Agora o Espírito Santo deveria ser o líder desta nação, dos Estados Unidos, fundado sobre a palavra de Deus. Quando escreveram a Declaração da Independência, e havia um assento ou cadeira extra colocada ali, mas não há nenhuma sombra de dúvida em minha mente que o Filho de Deus sentava nesta mesa.
um lugar de honra para Deus. Quando esta nação foi fundada sobre os seus princípios de liberdade, de religião, e liberdade para todos, e sobre as bases da eterna palavra de Deus, mas, porém, temos corrompido isso, política. Irmão, toda a vida, a Bíblia diz, o verdadeiro cidadão do céu, quando ele jura, ainda que aquilo cause dano para si, ele não muda o juramento. Ele não muda o juramento. O cara disse uma coisa, ainda que aquilo vá prejudicar ele, ele não muda. Ele disse, não, eu disse mesmo. Mas quando entra interesse, política é interesse. A política, irmão, vocês é mal interpretado, a vida é uma política, irmão. A vida é uma política. Você vai comer uma escolha, é uma política, tudo é uma política. Por isso que nós temos de ter consciência limpa para viver. Porque senão nós fazemos política errada, política suja, política de engano, política de mentira. Aí, eu vou dizer uma coisa, mas aí depois, qualquer pessoa chega e diz assim para mim, você disse isso assim, assim. Eu? Eu disse isso? Eu mesmo não. Nega, irmão. Nega. Mentira. Para quê? Para fazer prevalecer o seu direito, a sua verdade. Política de mentira. Isso aqui é política, por isso que a política é tomada no sentido pejorativo, no sentido do mal. Ela passa para grupos em defesa de interesses. Quando nós devíamos ter só um interesse, a palavra de Deus, o amor com que nos amássemos uns aos outros. Ao votar, temos feito que entrem homens debaixo de juramento e comprem vendas e promessas falsas, e até que a nossa nação e nossa política e nossa democracia estão tão contaminadas que estão entre as laças com o comunismo e toda essa classe de ismos. Nas redes sociais é o que mais fala, o Brasil está entrando em uma ditadura. Não para falar de política, mas o PT está voltando para o mesmo caminho de onde eles lutaram para sair. Escravizando o povo, pondo regras sobre o povo, tirando os direitos do povo. Comunismo. E muitas vezes fazemos um chamado nas sessões para fazer uma oração. Orar. E quando a Liga das Nações Unidas se reúne ali para debater assuntos, e recentemente, numa certa e grande ocasião, nem sequer uma vez, se fez um chamado para orar. Como é que vamos resolver diferenças sem oração? Irmão, quem vive de oração não briga. Pode escrever assim no seu caderno, quem vive de oração não briga. Como podemos esperar fazer algo alguma vez sem a liderança do Espírito Santo? Deixa eu ver se eu pulo aqui um pouquinho. Aleluia. Porém, deixe-me dizer isso com amor e respeito à nossa nação, e à sua bandeira, e a sua bandeira é a sua república, a qual representa. Temos rejeitado ao nosso líder, o Espírito Santo, e através da política corrupta, temos metido homens de mente perversas. O que nós temos no Brasil aí hoje? Tentando colocar leis aí para valorizar certos correntes de comportamento
que ninguém pode dizer que é certa, mas se você daqui para frente falar que está errado, você vai preso. Não quero que ponha mais nome de pai nem de mãe em registro. Não quero que tenha mais festa de dia dos pais nas escolas. Para privilegiar uma certa classe de pessoas. Que país é esse que faz leis para privilegiar pessoas? A lei tem que ser igual para todo mundo, irmão. Se qualquer pessoa ofender outro moralmente, ela tem direito de recorrer na justiça, procurar seus direitos, mas não uma classe privilegiada com leis. E se vocês não vigiam, agora mesmo eles vão fazer um dos erros mais fatais que tem sido feito, é porque a gente está desejando que o homem governe. Nossas igrejas têm se corrompido com base a que nós escolhemos a nossos pastores que nos guiem. Temos ido aos seminários e temos escolhido os homens que são grandes, gigantes intelectuais. Homens que são muito brilhantes de mente, homens que são eruditos e que são bons para associar-se com gente, e são grandes homens, do qual eu não tenho nada contra, o irmão Brando diz. Homens que são amáveis na sua maneira de conduzir-se, cuidadosos em seus caminhos da vida, e como se conduzem eles mesmos entre outros homens e entre a gente, homens grandes em seus campos, dos quais eu não falo mal. Que Deus não permita que meu espírito seja alguma vez assim de mal, mas todavia, isso não é o que Deus escolheu para nós, é Ele a liderança do Espírito Santo, Cristo no coração do homem. Por isso que eu tenho falado, irmãos, leiam a Bíblia, leiam as mensagens. Uma vez, há muito tempo, ainda era solteiro. Eu morava numa comunidade e tinha um irmão que tomava conta. Vocês vão achar que é brincadeira, viu? Mas para fazer qualquer coisa, eu tinha que perguntar ao pastor. Já pensou? Um dia nós fomos, o irmão tinha um dinheiro lá, quis comprar uns 3 pedaços de macaxeira, mandioca, para a gente comer. Coisa que hoje ia dar R$1 ou R$2. Aí o irmãozinho lá, vamos comprar mandioquinha para nós comer. Ele morava na comunidade lá. Aí o que estava liderando lá, peraí, vamos consultar o pastor. Ah, irmão, eu estourei logo. Rapaz, isso é brincadeira? Isso é parece brincadeira isso aqui, para comprar um pedaço de coisa eu tenho que perguntar ao pastor, rapaz? Ele chamou o pastor. Foi enredar de mim para o pastor. Foi me entregar para o pastor. E eu sou, irmão, vocês querem saber? Ô cabra frouxo, viu? Pensei no cabra frouxo, fiquei mesmo assim, ó. O pastor chegou educado, ele chegou bem. Mas por que você não concorda? Eu falei, ó, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu preciso aprender a tomar minhas decisões, porque eu não vou poder carregar um pastor no meu bolso para tudo que eu for fazer. Eu vou perguntar para ele o que eu tenho que fazer, não. Eu tenho que aprender a viver sozinho. Sabe o que ele disse a mim? Você está certo. Você está certo. Foi o que ele disse, irmãos. Você tem que ser dirigido, você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Você só vai conseguir se você for uma pessoa de oração, se você for uma pessoa de leitura, de Bíblia e de mensagem. Senão você simplesmente vai viver na vida arrastado pelos outros. Arrastado pelos outros. 200 anos de igreja, se vivesse, nunca ia aprender nada. Ia só falar o que os outros falavam. Nós nunca prosperaremos na fé, nunca poderemos ser dirigidos pelo Espírito Santo, irmão, sem o conhecimento da palavra. Aleluia.
Tão certo como o homem chega a ser algum grande doutor em divindade, e tem uma coisinha atrás do seu nome, ele chega a ser mais ou menos um sabe-tudo. Irmão, tem pessoa a quem não se pode ensinar nada. Tem pessoas a quem não se pode ensinar nada, ela não aprende nada. Coitada da pessoa, meus irmãos, que chega numa condição dessa, de que ela não aprende mais nada. Os homens de Deus são homens humildes. O povo de Deus é gente humilde. Quando vocês olham alguns dizendo que tem recebido o Espírito Santo, e começam a se separar eles mesmos. Tem o Espírito Santo, aí todo mundo passa a ser pecador, nem se junta mais com os outros, porque os outros são pecadores, ele não é. Olha, quando vocês olham alguns dizendo que tem recebido o Espírito Santo, e começam a se separar eles mesmos, pelo visto não tendo fé, indo de um lado para outro, tratando de ser algo que não são, só recordem, eles não têm recebido o Senhor Jesus. Nós pensar que nós temos, irmãos, é uma coisa, e nós temos é outra. Então encontramos que o inimigo subiu e foi entrar entre um grupinho da gente de Deus e foi tirar o direito de todo homem. Isso é o que Satanás está tratando de fazer a todo cristão, tirar sua vista espiritual, para que só ele possa seguir o sentido intelectual das coisas e não o sentido do Espírito Santo guiando a ele. Amém. E quantas vezes temos escutado hoje? Nós somos a grande igreja. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Deus, nós somos tal e tal. Isso faz com que a gente entre em temor e que pense que realmente é onde Deus está operando. As igrejas fazendo propaganda e eles não querem a liderança do Espírito Santo. Eles preferem seguir a homens como esses, porque eles gostam de crer no que querem crer, amontoando doutores para si, segundo as suas paixões. Veem vocês que o Espírito Santo é nosso juiz? Deus nunca nos deu um papa, ou um bispo, ou alguém para que seja um juiz. O Espírito Santo é nosso juiz e nosso guia. Aleluia. Aí ele vai entrar aqui. Por favor, perdoe essa expressão áspera e sumamente áspera. Eu não digo isso para ser mal. Eu só digo porque é amor. Porém o Espírito Santo diz que está mal que nossas mulheres cortem seus cabelos. 1 Coríntios capítulo 11. E Paulo disse: se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem nas igrejas de Deus. Paulo disse: se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Um grande pastor que tinha aqui em Sobral. Ele era altão mesmo e pense aí, só quem era bom era ele. Só quem era bom era ele, programa de rádio. Onde ele falou: me mostre na Bíblia onde fala de cabelo. Falando desse jeito: me mostre na Bíblia onde fala de cabelo. Aí logo ele reiterou: Jesus, onde Jesus fala de cabelo. Bom, Jesus não falou não, mas Paulo era apóstolo
Paulo era comissionado por Deus. Paulo tinha a chave do reino dos céus. Porque Paulo diz, como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, a mim me foi confiado o evangelho da incircuncisão. Evangelho da circuncisão. Pedro foi primeiramente aos judeus, porque Deus veio primeiro para tratar com os judeus. São os da circuncisão, que era um pacto, era um selo que Deus tinha com o povo judeu. E os da incircuncisão foi depois. Paulo se voltou para os gentios. Jesus disse, eu te darei a chave do reino dos céus. O que tu ligar na terra será ligado no céu. E o que tu desligares da terra será desligado no céu. E Pedro disse a mim, Paulo disse, a mim me foi confiado o evangelho da incircuncisão. Então vejam. Porém o Espírito Santo diz que está mal que as nossas mulheres cortem seus cabelos. E está mal que as nossas mulheres se ponham a usar calças compridas ou bermudas. E que maqueiem seus lábios e sua cara com pinturas. Aquela historinha lá, né, irmão? A historinha lá é bem conhecida já, né? Diz que um crente de uma certa igreja aí estava debatendo com a testemunha de Jeová e ela começou a apertar ele na Bíblia. Você não conhecia a Bíblia, eles apertam mesmo. Quando ele se viu aperreado, ele falou, minha senhora, a senhora deve falar de Bíblia para mim, não sei nem o que a senhora é. Da cintura para baixo é um homem, da cintura até o pescoço é uma mulher, e do pescoço para cima é um arara. Da cintura para baixo estava de calça comprida, era homem. Da cintura para cima era mulher. E do pescoço para cima estava toda pintada. Veja. E quem maqueia seus lábios, sua cara com pintura, o Espírito Santo diz que isso está mal. Muito mal. Mas, porém, queremos homens que digam para nós que está tudo bem. Enquanto nós venhamos, depois de mim e de Samuel, e eles gostam de viver da maneira que querem durante os 6 dias e ir à igreja ao domingo pela manhã, e um graduado de universidade fino intelectual, com bastante títulos, possa fazer-lhes uns sermãozinhos, uns gracejos que fazem cócegas em seus ouvidos e causariam que eles estivessem entretidos com algum filme ou programa de televisão, e dizer uma pequena oração por eles e enviá-los para casa com uma segurança de satisfação própria de que tem cumprido sua religião. Essa não é a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo quer que vocês vivam santamente cada dia e cada noite da semana. Meu Deus, eu dou conta disso. Separando-se a vocês mesmos das coisas do mundo. Porém a igreja não quer isso. Eles querem algum homem que possa interpretar a Bíblia da maneira que eles querem ouvi-la. Irmão, conhecimento de Bíblia. A pessoa com vários anos, 10, 15 anos de igreja. O irmão foi falar que não podia comer sangue. Ela disse assim, a nossa igreja não tem essas besteiras. Ela não sabia que a Bíblia proíbe comer sangue. Ela não sabia que a Bíblia proíbe comer sangue, irmãos. Proíbe no Antigo Testamento e proíbe no Novo também. No Novo Testamento, Paulo disse, os apóstolos disseram, a comissão de Jerusalém decretou, afirmou, que da lei nós tínhamos que guardar 3 coisas necessárias. Abster-se da carne sufocada em sangue, da prostituição e do que é sacrificado aos ídolos. Por isso nós não comemos sangue. Né? Vocês aqui, principalmente os filhos de crente, nunca sabem o que é isso. É comum comer sangue por aí. Eu já comi muito. E tem uma coisa, é bom. Não vai dizer que não é gostoso, não. O que é gostoso, eu já comi muito. Né? Sangue. Eles preparam o sangue, eles batem aquilo, eles batem com vinagre, batem, botam água fervendo. Quando a água está bem quente, joga aquilo que eles viram umas pedras de sangue. É gostoso.
mas a Bíblia proíbe a nós de comermos. Né? Tem gente fazendo cara de nojo. A Andressa fez uma cara de nojo. É porque você não foi criada comendo. Todo mundo come, é bom mesmo. Mas a Bíblia nos proíbe de comer. E carne sufocada é o famoso torcer o pescoço da galinha. O sangue morre, a galinha morre com o sangue preso. Nós não comemos galinha cabidela. Por causa disso. Mas a pessoa com 10, 15, 20 anos não sabia que a Bíblia nos proíbe de comer sangue. Então veja. Eles querem algum homem que possa interpretar a Bíblia da maneira que eles querem ouvi-la. Eles não prestam atenção à voz do Espírito Santo falando através da Bíblia. Nós vamos parar aqui. Essa mensagem aqui, todinho, o conteúdo vai nisso aqui, irmãos. Muito pesado, mas muito edificante. Porque nós precisamos de nos enquadrarmos com a palavra de Deus, irmãos. Não é Deus que vai pegar e satisfazer os nossos caprichos. Não é Deus que vai satisfazer nossos caprichos. Ou nós nos dobramos, que Deus tem misericórdia de nós. Nós precisamos nos dobrar para o que a palavra diz. Amém? Vamos ficar de pé. Terminar com uma oração. Quer orar, Pedro, aqui? Aleluia. Faça a sua oração. Busque a Deus. Aleluia. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por mais um culto que Tu nos deste, Senhor. Por ter nos dado graça, Senhor, para estar aqui esta noite, Senhor, meu Deus. Às vezes estamos ali na nossa casa, Pai, cansados, Pai, sem forças para vir, Pai, e fazemos nossa pequena oração ali na nossa casa, Pai. E Tu nos dá força, Pai, para vir à Tua casa. Oh, Pai, nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia da nossa alma, Pai. Perdoa, Pai, nossos pecados e iniquidades, Pai. O que seríamos de nós, Pai, sem a Tua misericórdia, Senhor, meu Deus? Não seríamos nada, Pai. Oh, Pai, precisamos de Ti, Pai. Despede Teu povo em paz para as suas casas, Pai. Nos dá uma boa noite de sono, Senhor. Nos ajuda, Pai. E nos dá graças e nos abençoa para estar aqui no próximo culto, Pai. Não, Pai, não deixe faltar esse alimento, Pai. Que a cada culto, Pai, nós possamos sair daqui, Pai, renovados, Pai, com as nossas forças renovadas, Pai. Oh, Pai, nós deixamos nas Tuas mãos, Pai. Oh, Pai, eu Te peço e Te agradeço, Pai. No nome do Teu Filho amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Terminado. Vamos para o Senhor Jesus, nos abençoe. Amém.